Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paranparam. Om. Verso 49. Naivatmayan pranamayo vayuvikaraha Ganta ganta vayuvadantar bahireshaha Yasmat kinchit kvapina vettishtamanishtam Svanvanyan vakinchana nityan paratantraha. A sétima e última pergunta está sendo respondida nestas porções. A pergunta sendo Atma, Anatma Vivekah Katham. De outro modo, Panchakosha Vivekah Katham. Por Atma, Anatma, Viveka, os três corpos devem ser entendidos como Anatma, originalmente pertencentes ao mundo e servindo temporariamente como um meio para mim, Atma. E eu, Atma, não sou nenhum desses três corpos. Eu sou o princípio consciência por trás dos três corpos. Portanto, este conhecimento é o objetivo. Eu uso os três corpos, mas eu não sou eles. Através desta facilidade de discriminação, os três corpos são negados como Anatma, um por um, gradualmente. Sthula Shariram, o mais grosseiro, é tomado primeiro. Depois, Sukshma Shariram. Finalmente, Karana Shariram. Mas em vez de tomar os três Sharirams para análise, aqui os mesmos três corpos são subdivididos em 5 koshas, e cada kosha ou camada ou vestimenta é abordada. E a definição de cada kosha é dada. E então Shankaracharya mostra como cada um não é Atma. E o argumento utilizado é duplo. Primeiro, mostrar que cada kosha é como Anatma externo. Que o mundo é Anatma não é a questão. A questão é sobre os koshas, se eles se enquadram na categoria Atma ou na categoria Anatma. Temos que mostrar que cada kosha é Anatma, e não eu, o Atma. Então, mostrar que cada kosha, em análise, é como o mundo externo dos objetos. Assim, Bahya, Anatma, Salakshanaha. Salakshanaha significa ter características comuns ao mundo externo dos objetos. Anatma, Salakshanaha. E segundo, Atma foi descrito na Upanishad. Portanto, quando você observa os fatores de Atma e os de cada kosha, os fatores são diferentes. Os fatores do kosha são como os do Anatma externo, que é chamado de Anatma Salakshana, e os fatores são diferentes da descrição de Atma na Upanishad. Atma Vilakshanaha. Assim, Anatma Salakshanatvam está ali e Atma Vilakshanatvam está ali. Então, kosha é como o mundo externo, diferente de Atma. Portanto, kosha deve ser estudado ou considerado como parte do mundo externo. Como diz o Sr. Krishna, Kshetram. Kshetram significa Anatma. Eu sou Kshetragnyaha, o conhecedor deste Annamaya Kosha. Nós vimos tudo isso, e também entramos em Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha é uma subdivisão do Sukshma Shariram, e esse kosha consiste em Pancha Pranaha e Pancha Karmendriyani. Todos eles nascem de Rajoguna dos 5 elementos sutis. Rajoguna está associado ao Pranamaya Kosha, porque corresponde à nossa faculdade de ação, Kriya Shakti. E Kriya Shakti e Rajoguna devem andar juntos. E tendo definido Pranamaya neste sloka que abordamos na última classe, Shankaracharya mostra que Pranamaya Kosha não é Atma. Naivatmayam Pranamayaha. Este Pranamaya Kosha é Naiva Atma,
nunca deve ser confundido com Atma. Por quê? Vayu Vikaraha, porque é um produto de Vayu, do ar. Aqui, ar representa Pancha Sukshma Bhutani. É um produto dos 5 elementos. Assim como o mundo externo é Bhautikam, Pranamaya também é Bhautikam, enquanto que Atma é Abhautikam. Portanto, não é Atma. E não é só isso. Ganta, Aganta, Vayuvata. Então, enquanto inspiramos, junto com o oxigênio, o Vayu também entra. E quando expiramos, Vayu sai. O Vayu que inspiramos e expiramos é Sthula Bhutam. Mas junto com o Vayu, Prana Shakti, a energia prânica, também inspiramos e expiramos. Assim, Ganta. Então, a Prana Shakti entra junto com o Vayu no corpo, no momento da inspiração. E Aganta, Prana Shakti, junto com o Vayu, sai também no momento da expiração. Assim, Prana está sujeito ao movimento. Movimento de dentro para fora e de fora para dentro. Portanto, ele tem Kriya ou Karma. Karma de ir e vir ele tem. Enquanto que Atma é livre de entrar ou sair. Nenhum movimento é possível para Atma. Portanto, Pranamaya é diferente de Atma. Atma Kriya Rahitaha, Pranamayaha Kriya Sahitaha. Assim, você nunca pode compará-lo a Atma. Ganta, Aganta, aquele que vai e vem. Vayuvata, como Vayu, o prana se move. Antar Bahihi, dentro e fora. Antaha significa dentro, Bahihi significa fora. Anta deve ser conectado com Ganta. Bahihi deve ser conectado com Aganta. E quem se move para dentro e para fora? Eshaha, o Pranamayaha. Cada afirmação deve ser seguida por, portanto, é Anatma, não Atma. Esse deve ser o refrão comum em cada uma das declarações. Então, a terceira linha. Yasmat kinchit kvapi navetishtam anishtam. E Pranamaya, por si só, não tem Jnana Shakti. Não pode conhecer as coisas por si só. Mesmo que Pranamaya tenha recebido consciência emprestada, portanto, tem o sistema fisiológico e as funções. Mas Pranamaya por si só não é capaz de conhecer nada. Os comentadores dão um exemplo que durante o sono profundo, todos os outros órgãos se aquietam, apenas Pranamaya funciona. É por isso que a vida está ativa, a respiração está ativa. E embora Pranamaya seja muito ativo em uma pessoa adormecida não pode perceber o que a rodeia. E o que isso significa? Que Pranamaya ativo não pode sentir o que o rodeia. Portanto, Pranamaya Jadaha, enquanto que Atma é Chetanaha. E então, como pode Pranamaya inerte ser comparado ao Chaitanya Rupa Atma? Essa é a ideia. Yasmat, porque Kinchit Naveti, Pranamaya não sabe de nada. Ishtam Anishtam Va. Ishtam significa favorável. Como às vezes o ar-condicionado está ligado e está fresco, o Pranamaya não conhece esse nível de conforto. Ou Anishtam, ele não sabe se está desconfortavelmente frio. E se a temperatura está certa, também ele não sabe. Porque Pranamaya não pode conhecer nada. Então, Ishtam, favorável, Anishtam, desfavorável. Kinchit, qualquer um. Naveti, ele não sabe. Yasmat, Tasmat. Portanto, Pranamaya não pode ser Atma. E Svan Va Anyam Va Kinchana. Pranamaya não apenas desconhece coisas externas favoráveis ou desfavoráveis. Na verdade,
Pranamaya também desconhece a si mesmo. A ideia de que eu sou Pranamaya, estou ativo mesmo em sono profundo, ele também não possui essa autoconsciência, nem consciência do entorno. Tudo isso é dito para demonstrar que Pranamaya é Jadaha. Então, Nityam. Nityam pode ser interpretado como um advérbio para na veti, não conhece, ou pode ser relacionado com Nityam para Tantraha. Pranamaya está sob controle da vontade individual, especialmente a respiração. Os comentadores dizem que, durante o pranayama, podemos respirar ou podemos prender a respiração. Assim, é Paratantraha. Paratantraha significa que é controlado pela vontade do Jiva. Não é Svatantraha, não é independente. Enquanto que Atma é independente. Por causa de todas essas razões, use Pranamaya, mas lembre-se, você não é Pranamaya. Então, Pranamaya permanece neste Annamaya, portanto estamos vivos. Mas a qualquer momento, Pranamaya pode partir. E uma vez que Pranamaya e Annamaya são separados, não podemos usar nenhum dos dois como instrumento. Annamaya torna-se inútil sem Pranamaya. E Pranamaya torna-se inútil sem Annamaya. Somente quando estão juntos podem servir como meio para o Jiva. É por isso que, após a morte, quando Annamaya se vai, o Pranamaya sobrevivente deve se conectar a outro Annamaya para iniciar as transações novamente. Durante o período intermediário de perda de um corpo e aquisição de outro, no período intermediário, o Jivatma sobrevivente, com Karana Shariram e Sukshma Shariram, não pode realizar nenhuma transação. Ele existe, mas não é transacionável. Este é o Pranamaya. Agora, temos que entrar em Manomaya, os próximos 2 versos. Leremos o verso 50. Jnanendriyani chamanascha manomayasyat kosho mamahamiti vastau vikalpahetuhu samyadibheda kalana kalito baliyan tatpurva koshamabhipurya vijrambhate yaha. Então, o próximo kosha em que estamos entrando é Manomaya, e é chamado de kosha apenas por um Jnani, porque apenas o Jnani trata Manomaya como uma vestimenta, enquanto todos os Ajnanis tratam Manomaya como eles mesmos. Para os Ajnanis, Manomaya é Atma, eu. É por isso que, quando a mente está perturbada, o Ajnani não diz, minha mente está perturbada. Ele diz, eu estou perturbado, eu estou estressado. Portanto, Manomaya tem 2 status, se é que posso dizer assim. Para um Ajnani é Atma, e para um Jnani é Koshaha. Assim, o processo Atma, Anatma, Viveka é a conversão de Manomaya Atma em Manomaya Koshaha. Agora estamos entrando em Manomaya Koshaha. Então, o que é Manomaya? É uma parte do corpo sutil, Sukshma Shariram, que consiste em 6 instrumentos ou fatores, 5 órgãos dos sentidos de conhecimento e a mente. Você pode chamar isso de Icha Shakti. Caso contrário, no Shastra, eles chamam isso de Karana Atma. A mente é um instrumento. E Vijnanamaya eles chamam de Karta Atma. Então, aqui é Karana Atma que estamos apresentando. Jnanendriyani, os 5 órgãos dos sentidos do conhecimento. Manaha Cha, e a mente. Manomayaha Syat. Aqui, Shankaracharya usa a palavra Manomayaha. Você pode chamá-lo de Kosha ou Atma, dependendo se você é sábio ou não sábio. Manomayaha
Syat Koshaha. Mas do ponto de vista shastrico, Koshaha, uma vestimenta usada por Atma. Mama Aham Iti Vastu Vikalpa Hetuhu. E é um instrumento para entreter pensamentos duplos. Vastu significa que todo objeto ou todo anatma é rotulado como eu ou meu. Por exemplo, o corpo, os órgãos dos sentidos, etc., ele reivindica como eu, enquanto a casa, o cônjuge, os filhos, os netos, são todos identificados como meus. Assim, um enorme conjunto de anatma é classificado como eu e meu. Portanto, mama aham iti vastu. Vastu significa anatma. Vikalpa significa classificar ou dividir. Hetuhu significa instrumento. Karanam, um instrumento que classifica todo anatma como eu ou meu. É por isso que, uma vez que adormecemos e a mente não está mais funcionando, nem sequer reivindicamos o corpo como nosso. Nem sequer estamos cientes do corpo ou das condições do corpo durante o sono. Se o cobertor está sobre o corpo, ou se os mosquitos estão picando, nada sabemos. Não há diferença entre nosso corpo e outro corpo que talvez esteja deitado por perto. A divisão Aham-Mama desaparece quando a mente está resolvida. Portanto, a mente é um instrumento de divisão. Vikalpa Hetuhu, entretendo pensamentos relevantes. A mente realiza todas as tarefas apenas por Vritti Parinamaha, entretendo o pensamento relevante. Samyadi Bheda Kalana Kalitaha. Assim, a mente está cheia de pensamentos centrados em variedades de anatma. Se você observar a mente, ela está sempre pensando em um anatma ou outro. Somente um Jnani, durante a meditação, está invocando Atma. Em outros momentos, durante as transações mundanas, a mente está saturada de pensamentos correspondentes a um objeto ou outro. E qual é a especialidade do anatma? Todas as variedades de anatma são identificadas por meio de um nama rupa e karma específicos. Então, quando você apresenta uma pessoa, você mostra essa pessoa, esse rupam, e você dá o nome. Este é Rama, Krishna, Sarasvati, Lakshmi, etc. Então você menciona o trabalho ou profissão da pessoa. Ele é diretor da empresa tal e tal, ele é o diretor geral, ele é um engenheiro. Assim, Nama, Rupa, Karma está associado a cada objeto e pessoa no mundo. E a mente é ocupada por esses objetos. Portanto, a mente está cheia de Nama, Rupam, Karma. Nomes de seus familiares, onde eles estão, isso ocupa a mente o tempo todo. Como você sabe? Quando você faz Namaskaram, isso vem. Swamiji, abençoe esta pessoa, abençoe aquela pessoa. Portanto, Acharya diz aqui, Samnya Adi. Samnya significa Nama, nome, Adi significa Rupam e Karma. Nome, forma, função. Então, Samyadi Bheda. Bheda significa esses fatores distintivos, fatores identificadores, fatores especificadores. Distintivo nome, forma, função. E Kalana, a marca identificadora. Então, essas marcas de identificação de nomes, formas e funções distintas. Kalitaha é o que compõe a mente. Manomaya é dotado. Kalitaha significa dotado de. Todas essas marcas de identificação de tantos anatmas, cada um com seu próprio nome, forma e função. Somente quando nos sentamos para japa ou meditação, você sabe quantas coisas estão na mente. Enquanto isso, Atma é Anamakam, Arupakam, Akarmakam. Atma está além de nome, forma e função. Tudo acontece em Atma, mas o próprio Atma é sem esses três.
Assim, a mente está cheia de Nama, Rupa, Karma. Atma está livre de Nama, Rupa, Karma. Portanto, a mente não pode ser Atma. Atma não pode ser a mente. A mente é apenas um instrumento temporário. Então, Samyadi Bheda Kalana Kalitaha Manomayaha Baliyan. Manomaya é um dos koshas mais poderosos. É por isso que se diz Mana Eva Manushyanam Karanam Bandha Mokshayoho. A vida é miserável quando a mente está ativa. Durante o sono, a mente está passiva. Estamos todos relaxados. Estamos em Advaitam. Portanto, a mente é Baliyan, poderosa. Essa é a razão pela qual gerenciar a mente é uma disciplina muito importante, mesmo para moksha. Essa disciplina é chamada Shamaha, gerenciamento da mente. Muito importante, antes de Jnanam e mesmo depois de Jnanam. Então, Baliyan, mais forte que os outros koshas. Tatpurva koshan, Abhipurya. Este Manomaya preenche o Purva Koshaha, o anterior que estudamos, ou seja, Pranamayaha. Pranamaya preenche Annamaya. Manomaya preenche Pranamaya. Assim, Annamaya é o recipiente. Pranamaya é o conteúdo. Pranamaya é o recipiente. Manomaya é o conteúdo. Tatpurva Koshan, Abhipurya, preenchendo intimamente o Pranamaya. Vijrambhate Yaha, destaca-se, ergue-se, imponente. Manomaya é muito poderoso. Vijrambhate significa destacar-se, imponente. Yaha, Saha Manomayaha Bhavati. E uma observação à parte. Este Manomaya transporta a consciência emprestada para Pranamaya. Eu já lhe disse, o canal de consciência começa em Anandamaya. Assim, a água Chidabhasa do Atma viaja através de Anandamaya para Vijnanamaya e para Manomaya. E Manomaya, que carrega Chidabhasa, oferece Chidabhasa a Pranamayaha. E Pranamaya torna-se senciente. É por isso que o confundimos com Atma. Portanto, Manomaya empresta Chidabhasa a Pranamaya. Então, esta é a definição de Manomaya. E o próximo sloka se concentra no fato de ele ser Anatma. É chamado de Neti Neti Prakriya. Isto também não é o verdadeiro eu. Isso é feito no verso 51. Leremos. Manomayo napi bhavet paratma hyadyantavatvat parinami bhavat dukkhatmakatvad vishayatva hetoho drashta hidrishyat mataya nadrashtaha. Manomayo napi. Este Manomaya também não sou eu. Mas viver com essa consciência não é fácil. Nossa identificação com a mente é tão natural. E com a força do Prarabdha auxiliando isso, quando a mente está perturbada, esquecemos o fato de que a perturbação na mente só precisa ser tratada. Mas deixe-me distanciar-me da mente. Isso se chama objetividade. A mente tem um problema. Deixe-me resolvê-lo. Mas eu sou livre. Posso dizer isso muito bem em uma classe de Vedanta. Você concordará. Mas no momento em que você entra em Vyavahara, as coisas começam a se espalhar. Ficamos completamente perdidos. Portanto, não só temos que lidar com nossa ignorância, como também temos que lidar com nossas vasanas, com a identificação habitual. É por isso que dizem Vasana Kshayaha. Kshayaha significa que o hábito precisa ser tratado. Viparita Bhavana precisa ser tratado. Nididhyasanam é reviver o Shravanam. Portanto, Shravanam serve para Ajnana Nivritti,
Em Nididhyasanam não aprendemos nada novo, mas o que aprendemos, internalizamos e tentamos neutralizar o nosso hábito. Eu sou a mente, é uma conclusão poderosa. Então Shankaracharya diz que você possa dedicar tempo a conhecer e internalizar esse fato. Que fato? Manomayaha na api bhavet paratma. Este Manomaya também, na api paratma, também é anatma. Não apenas Annamaya é anatma, não apenas Pranamaya é anatma, até mesmo Manomaya, na api paratma bhavet. Paratma é Paramatma. Aqui significa o eu real mais íntimo, que é o princípio consciência. Hi Adyantavatvat. Porque Manomaya, ou a mente, está sujeita a nascimento e morte. Embora a duração da mente seja muito maior, não é Atma. Annamaya tem algumas dezenas de anos, talvez 100, 120 anos. Certos animais e plantas podem viver 300 anos, talvez a sequoia. Enquanto isso, a mente continuará a sobreviver por milhões de anos, o que significa ao longo do Srishti atual. Porque no próximo Janma também, eu não tenho uma nova mente. A mesma mente com meu karma, com as vasanas adquiridas, a mesma mente continua. Ela passa por vários corpos. Então, em nosso corpo, a mente que temos é levada adiante do Purva Janma. É por isso que também temos alguns Purva Janma Vasanas. Assim, a mente tem todo o Srishti como sua duração de vida. Mas em cada Srishti, ou criação, a mente é produzida a partir de Avidya Maya Karanam. Pranaha, Manaha, Indriyani, todos eles nascem. Portanto, a mente tem um início no momento do Srishti, e ela se resolverá em Karana Shariram, no momento do Pralayam. Então, Adi, Antavatvat, com um começo e um fim. Enquanto que Atma, a consciência, quando se origina? De acordo com a ciência moderna, a consciência é um fenômeno neurológico que acontece no cérebro e tudo mais. Eles dizem que são hipóteses, graças a Deus. A consciência é considerada um processo evolutivo pelos cientistas. Mas os Shastras dizem que a consciência não pode ser um processo evolutivo. Ela não evolui, ela está sempre presente. A única questão é que, sem o meio mente, a consciência não pode dizer eu sou consciência. As transações só podem acontecer quando a mente surge. Portanto, nós dizemos, a manifestação tem um começo. A consciência se manifestando tem um começo. Mas a consciência em si não tem um começo. Aqui uma observação muito importante. A consciência não começa, mas a manifestação da consciência tem um começo e um fim. Como a consciência é eterna e a mente não é eterna, a mente é diferente da consciência, Atma, e Atma é diferente da mente. Adyantavatvat na Atma bhavati. E não é só isso. Parinami bhavat. A mente está sujeita a mudanças emocionais violentas. Parinami significa sujeito a modificação, enquanto que Atma é nirvikaraha. Portanto, a consciência imutável e a mente em constante mudança nunca podem ser a mesma coisa. Parinami bhavat, Atma na bhavati. E uma observação à parte, eu não quero me alongar sobre isso, você pode meditar sobre a ideia. Mesmo a manifestação não envolve nenhuma transformação. Por exemplo, a luz é manifesta na mão. E quando eu retiro a mão, a luz ainda está ali. Só que não está manifesta, está invisível. Então, quando eu insiro a mão, a luz não manifesta se torna manifesta.
Mas essa manifestação da luz não é uma modificação que está acontecendo na luz. Da mesma forma, a consciência não se modifica em consciência manifesta. A manifestação é apenas uma mudança aparente, não uma verdadeira modificação. Assim, a consciência não tem parinama, enquanto a mente tem. Então, o próximo, Dukkhatmakatvat. A mente é predominantemente insatisfeita. Dukkhatmakam significa cheia de reclamações. Então, o que é moksha? De acordo com a análise transacional ou algo assim, eu estou bem, você está bem, tudo está bem, isso é moksha. E qual é a condição mental de um ajnani? Nada está bem. Portanto, sua mente está sempre descontente, insatisfeita. Para ele, a mente é a personificação da insatisfação, dukkham. Isso é sua própria natureza. Ele diz, dukkhatmakam, ou dukkha swarupam manaha. Mas como você pode dizer que a mente é da natureza da tristeza? A mente fica feliz de vez em quando. Então é dukkhatmakam e sukhatmakam também. O Vedanta diz que não. De acordo com o Vedanta, sempre que a mente está feliz, não é porque existe felicidade na mente. A mente está feliz por causa do Atma, que é a única fonte de felicidade em toda a criação. Apenas Atma é Sukha Swarupam. E esse Atma Sukham se reflete na mente quando a mente está temporariamente em uma situação propícia. Portanto, a mente é feliz não porque essa seja sua natureza, mas porque ela reflete temporariamente Atma Sukham. Como dei o exemplo, a luz da lua não é luz da lua, é a luz do sol na lua. Portanto, a natureza essencial da mente é Dukkham, de acordo com o Vedanta. Eles sempre definem Anatma como Anartha Jada Dukkham. Anatma é intrinsecamente Mithya. Anatma é intrinsecamente inerte. Anatma é intrinsecamente Dukkham, dor. Enquanto que Atma é Satyam, Jnanam, Anandam. Satchidananda. Anatma é Amritam, Jadam, Dukkham. 3 fatores de Anatma. O oposto de Amritam é Sat. O oposto de Jadam é Chit. O oposto de Dukkham é Anandaha. Então, Amrita Jada Dukhamanomayaha e Satchidananda Atma, como você pode achar que são iguais? Assim, Dukkhatmakatvat. Cada um é Panchami Vibhakti, para indicar que não é Atma. Na Paratma deve ser adicionado. É o Sadhyam, que é Hetuhu. E a próxima razão, Vishayatva Hetuhu. Este é o argumento mais poderoso. Manomaya é um objeto íntimo de experiência. Eu experimento todas as emoções. Os outros não, mas para mim, minhas condições mentais são muito claras. Todo o meu conhecimento e ignorância, eu estou ciente. Eu conheço meu conhecimento e minha ignorância. Quando alguém pergunta, você sabe disso? Eu digo, eu sei, ou eu não sei. Assim, todas as condições mentais são conhecidas por mim. Eu sou a consciência conhecedora, conhecendo sem passar por mudanças. E a mente é a entidade conhecida. Portanto, o conhecido deve ser diferente do sujeito conhecedor. A mente deve ser diferente de Atma. Assim como o microfone é diferente de Atma. A única diferença é que, no caso do microfone, ele é conhecido e distante, enquanto a mente é conhecida e próxima. É um objeto, mas um objeto próximo, como uma lente de contato. Então, Vishayatva Hetuho. Vishayatvam significa Drishyatvam, Sakshi Pratyaksham. É conhecido por mim. E não apenas isso. Durante o sono, a mente se resolve. Essa condição resolvida da mente também é conhecida. Portanto, Drishyatvat
a mente é Anatma. Em minha classe regular, geralmente falo sobre 5 fatores de Anatma: Drishyatvam, Bhautikatvam, Sagunatvam, Savikaratvam, Agamapayatvam. Eles estão espalhados por todos esses versos. Estou dizendo isso porque tudo o que eu falei não é invenção minha. Eu tirei isso desses textos. Então, Vishayatva Hetoho. Hetoho está em Panchami. E agora o último é explicado. Drashta hi drishyatmataya na drashtaha. A mente é experimentada por mim, mas Atma nunca pode ser experimentado em um momento específico como um objeto. É por isso que nós negamos consistentemente Atma Anubhava como um evento. Atma Anubhava como um evento significa que eu experimento Atma em um momento específico. Se eu experimento Atma em um momento específico, Atma se tornará um objeto de experiência. E se ele se tornar um objeto de experiência, ele se torna Anatma. E então, nós precisaremos de outro Atma para experimentar isso. Lembre-se, Atma Anubhava não deve ser tomado como experiência do Atma. Se houver tal palavra, Atma Anubhava, nas Escrituras, nós devemos traduzi-la como Atma Aparoksha Jnanam. A palavra Atma Anubhava deve ser entendida como Atma Aparoksha Jnanam. E Atma Aparoksha Jnanam significa assumir, eu sou Atma, sem experimentá-lo como um objeto. Assumir Atma como eu mesmo, sem experimentá-lo como um objeto, é chamado de Atma Anubhava, se essa palavra for usada. O Anubhava convencional que temos com Anatma, como por exemplo uma variedade de emoções, etc., nunca podemos ter com Atma em um momento específico. Quem disse? Shankaracharya disse. Drashta. Drashta significa Atma, o experimentador. Literalmente, o vidente, aquele que vê. Aqui, experimentador. Na drashtaha, nunca é experimentado em um momento específico. E drishyatmataya significa como um objeto. Drishya Atma significa Drishya Rupena. Na forma de um objeto, Atma nunca é experimentado, enquanto que a mente é sempre experimentada por mim. Então, como pode a mente, sempre experimentada, e o Atma, nunca experimentado, ser um e o mesmo? Drashta Hi. Hi significa como é sabido, que o vidente nunca é visto como um objeto. Essa é a tradução. Portanto, Manomaya é Koshaha. E a palavra Kosha é uma palavra carregada. Sempre que eu afirmar eu estou perturbado, devo usar a palavra Kosha como uma pista. E no momento em que eu digo Kosha, deve ser uma palavra código para mim. Sempre que estou agitado, perturbado, preocupado, Koshaha, se eu disser, então eu devo ser capaz de me distanciar. E no momento em que eu obtenho objetividade, a mente se acalma. Na classe do Naishkarmya Siddhi, eu chamei isso de avizinhar. O problema do vizinho eu abordarei objetivamente. Eu me torno muito criativo. Terei 100 soluções. Por quê? Porque é o problema do vizinho. Mas para o meu próprio problema não tenho solução, porque me tornei um com o problema. Esse avizinhamento é chamado Sakshi Bhavaha. Devemos ter certas palavras gatilho que devem servir de pistas para nós em momentos perturbadores. Uma dessas pistas é Koshaha. Outra pista é Sakshi Bhavaha. No momento em que usar essas palavras, devo ser capaz de me acalmar. Isso significa que o Vedanta está funcionando. Caso contrário, qual é a utilidade de passar tempo estudando? Portanto, a mente não é eu, é um Koshaha. Continuando. 52. Butthir
Buddhendriyai sardham savrittih kartralakshanaha Vijnanamaya koshasyat Pumsa samsara karanam. Com o verso anterior, Manomaya acabou. Aqui nós temos estudado 2 slokas para Manomaya, enquanto que se você ver o texto original, Shankaracharya deu 17 versos sobre Manomaya, 167 a 183. Similarmente para Vijnanamaya, aqui é 52 a 56, enquanto que Acharya em sua obra original deu 22 versos, de 185 a 206. Estou dizendo tudo isso para que aqueles que estão interessados em um entendimento mais profundo possam estudar o texto original. Eu peguei o original várias vezes. Esta versão condensada eu estou fazendo pela primeira vez. Então, estamos entrando nos 5 versos de Vijnanamaya. Buddhendriyai sardham. Buddhi significa intelecto com livre-arbítrio, com a força de vontade, aquele que decide qual pensamento devo nutrir, qual pensamento devo lembrar, onde devo nutrir aham vritti, manovritti. Então, eu uso o vritti, ou manomaya, como um instrumento. Esse eu, que é chamado karta, é chamado buddhi, com o livre-arbítrio. Buddhi indriyaihi, com os 5 órgãos dos sentidos. Porque eu devo decidir qual órgão sensorial usar. Eu devo usar o seletor. Com a ajuda da mente, o seletor, eu, decido qual órgão sensorial deve ser usado. Portanto, o decisor, eu, com decisão própria, é aqui chamado buddhi. Buddhi indriyaihi, com os 5 jnana indriyas. Buddhi aqui significa jnana indriyaihi, os 5 órgãos sensoriais do conhecimento. Portanto, 6 fatores. 1 intelecto, mais 5 órgãos sensoriais. Sardham significa junto com, unidos. Savritti, com variedades de vrittis disponíveis como instrumentos de transação, que é chamado Manomaya. Savritti significa junto com variedades de pensamentos, amplamente divididos em aham vritti e idam vritti, pensamento eu e pensamento isto. Então, quando pergunto sobre você, quem é você, qual sua idade, etc., eu sempre respondo, eu sou fulano de tal e tal, nasci de tais e tais pais, nasci em tal lugar. Significa que eu invoco deliberadamente aham vritti. Em outros momentos, invoco idam vritti, como quando estou ouvindo uma palestra. Assim, tenho à minha disposição diversas formas de vritti para transações, ou seja, savritti, kartar lakshanaha. Isso é chamado de karata. Manomaya é karana atma, Vijnanamaya é karata atma. Portanto, kartar lakshanaha, ele é o líder do grupo. Então, kartar lakshanaha Vijnanamaya koshasyat. Este karta é chamado Vijnanamayaha, que é Atma para os ignorantes, mas que na realidade é Koshaha, como revelado pelo Shastram. Vijnanamaya koshasyat. Este karta Atma, que se torna Bhokta Atma, que se torna Jnata Atma, Karta, Bhokta, Jnata, o agente, o experimentador, o conhecedor. Este sujeito agente eu é Pumsaha, Samsara Karanam. Este eu é chamado Ahankaraha, Karta, Bhokta, Jnata, Jivaha. Este é o Samsara Karanam. Este é o chefe, o líder da máfia, por assim dizer, porque está na raiz de todos os problemas. Porque Karta produz Sanchita
agami prarabdha. Assim como o bicho da seda tece a seda ao redor de si e termina no caldeirão de água fervente, nós tecemos os Sanchita Agami Prarabdha Karmas e caímos na água quente chamada Samsara. Portanto, Ahamkara precisa ser compreendido corretamente, o que faremos nas próximas classes. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti